Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, o vereador Leonardo, o vice-presidente, o vereador Edson Garcia, primeiro secretário, Gilmar, segundo secretário Jusidei, e em nome deles cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar todo o público presente, em nome do nosso ex-vereador de quase mandato, Adelmo Xavier, e cumprimento também a todos os funcionários da Prefeitura que aqui estão. E venho apenas aqui para dizer que uma satisfação estar aqui nesse primeiro dia de sessão do ano de 2016, aqui desta Casa de Leis. Desejo aos vereadores presentes, todos vocês, que não tem sido fácil mesmo, né, a nossa luta, mas tenho certeza que muitos de vocês aqui têm tido entendimento suficiente para entender que nunca foi fácil. E talvez dessa vez não seria também tão fácil assim como não tem sido fácil. Quero dizer que, como já foi falado aqui, nossa cidade é uma cidade abençoada por Deus, pela questão da natureza, porém, uma cidade que traz um histórico que pesa no nosso presente. Pesa porque quando o prefeito assume uma cidade como Juquitiba, ele assume o ônus e o bônus, e mais o ônus do que o bônus. São muitas as dificuldades, tenho certeza que os outros prefeitos enfrentaram isso também, foram criticados, foram elogiados, e eu com certeza não seria diferente. Venho também passando por muitas dificuldades. Os 2 primeiros anos foram anos difíceis, anos que levou praticamente 2 anos para que aceitassem que eu era o prefeito da cidade. Isso é muito ruim, não para o prefeito da cidade, mas para a cidade como um todo. Os mesmos que não aceitaram são os mesmos que mais criticam, são os mesmos que, na verdade, fazem parte do grupo de quanto pior melhor, e eles criticam sentado em cima do próprio, das próprias pernas, podemos dizer assim, para ser bem educado. E é muito fácil mesmo sentar em cima das próprias pernas e criticar a perna cambota do outro. É muito fácil. Então, estamos lutando muito. Vencemos os 2 primeiros anos para que pudéssemos ser aceitos como prefeito. Vencemos, graças a Deus. Não foi fácil. Todos vocês sabem disso. Independente dos seus partidos, das suas ideologias, todos vocês viram e são sábios disso. E foi 2 anos para que pudessem aceitar como prefeito. E isso custou para a nossa cidade. Logo em seguida veio uma crise, como já foi falado aqui, uma crise econômica, mas muito mais que econômica, uma crise política, uma crise que nós podemos chamar também de crise onde a confiança ficou em último lugar, e aí nós podemos dizer uma crise de credibilidade. Crise de credibilidade por parte de toda a classe política, começando pelo nosso representante maior, até o menor dos representantes, se assim possa ser que algum de nós sejamos maior ou menor. Acredito que sejamos todos do mesmo tamanho dentro das nossas cidades. Mas seguindo uma hierarquia, a crise, essa crise de credibilidade, ela está instalada no país de modo geral. Foi essa crise que gerou a crise política, a crise econômica, e municípios como o nosso vêm sofrendo muito por isso. As críticas que venham sofrendo são críticas, às vezes, que a falta de respeito não é apenas a queimar uma escola ou roubar a igreja, como nós tivemos no ano passado, a igreja aqui do Padre Valdir. É a crise de pessoa mesmo. A falta de escrúpulos de alguns que dizem ser tão idealistas, que dizem ser grandes respeitadores, mas a gente pode ver nitidamente que nas suas ações estão muito longe disso aí. Muito longe, muito longe. Misturam o abecedário fazendo uma sopa de letras e esquecem de respeitar o ser humano antes de tudo. Então, eu não fico surpreso
né, com alguns acontecimentos, vereador Nilson, quando você falou da surpresa da escola. Não é a primeira vez que essa escola sofre esse abuso, e não é a primeira vez que uma escola dentro do nosso município sofre esse abuso. Inclusive em outras gestões também tivemos isso acontecendo, né? É muito complicado, né? Esses dias eu falei que a todo tempo um grupo de pessoas tentaram me mudar, né? Tentaram me mudar porque em outros momentos tiveram gestores que perseguiram, gestores que ameaçaram de morte, gestores que usaram da violência e da força para poder amedrontar e calar a boca de alguns. Eu vivi esses 3 anos e nunca fiz isso. Escutei calado, li quieto e fiquei pensando comigo mesmo: nada melhor que um dia após o outro. Nada melhor. Nós estamos aqui e vamos se esbarrar por todos os tempos, né? E eu sempre estarei de cabeça erguida, porque com todas as dificuldades que venho vivendo, fazendo o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, eu nunca precisei faltar com respeito com nenhum ser humano, seja ele de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer partido ou de qualquer ideologia. Às vezes até acho engraçado, porque na minha frente, às vezes ali comigo, a gente se encontra, parece que a gente vive um mundo de poliana, a gente se entende, é tão bonito e maravilhoso, mas 3 passos à frente, tudo muda. E aí eu fico pensando, qual é o grande interesse desse cidadão? Qual que será o grande interesse dele? Porque se na minha frente acabamos de conversar 10 minutos, parece que nós somos irmãos, tá certo? E por que que depois de 200 metros as coisas ficam tão difíceis assim, né? Mas eu acho que a democracia é feita disso. A democracia é feita das diferenças, mas a democracia também é feita com respeito. A democracia é preciso ser feita com classe, e é preciso saber separar as coisas para que não possamos cometer erros piores do que aqueles pela qual nós estamos julgando. É preciso saber separar. Ano difícil, de 2015 foi talvez um dos mais difíceis, né? Cidades como a nossa, com orçamento como o nosso, deixaram de pagar, de cumprir com aquilo que talvez seja obrigação do prefeito, que é a folha do pagamento do funcionário. Quando o prefeito paga a folha do pagamento do funcionário numa cidade como a nossa, ele movimenta o comércio da cidade. Quase 2 milhões. Quando cai nas contas dos funcionários da prefeitura, o comércio inteiro ganha dinheiro. A loja recebe, o mercado também, o posto de gasolina, a farmácia. E a cidade então faz com que a moeda gire dentro dela. Quase 2 milhões não é pouco dinheiro. Imagina se a cidade de Juquitiba não tivesse a prefeitura municipal, aquela que emprega o maior número de pessoas, né? E que faz o dinheiro girar dentro dela. As dificuldades foram tantas que deixamos mesmo de muitas das vezes atender as necessidades da população, deixamos de atender muitas das vezes e cumprir com o pagamento de alguns fornecedores. Foram grandes as nossas dificuldades, mas nos mantivemos de pé. Nos mantivemos de pé. Faltou o pneu da ambulância. Nós corríamos lá, negociar, conversar com aquele pela qual nós já devíamos, para que ele pudesse trazer esse pneu, porque nós estávamos falando de um carro de grande importância para as pessoas. Esse daí talvez ninguém saiba. As dificuldades que nós estamos passando não é exclusiva de Juquitiba. As outras cidades do mesmo porte que nós sofrem as mesmas coisas. Só que nós é que estamos aqui dentro. Então nós vivenciamos isso na pele. Não tem sido fácil. O meu desejo, de quando não era prefeito, ele continua vivo. Porém, as condições que eu tenho, as condições que hoje a cidade nos oferece, elas são mínimas. Então, nós vamos com muita responsabilidade, sim, fazendo o melhor que podemos fazer com as poucas condições que temos para fazer. É as máquinas que quebram, é as estradas que são infundáveis, é as chuvas que não param, e até mesmo quando chove na cidade,
O prefeito é culpado, né? Mas a gente sabe que Deus ele manda a chuva para nós e nós não podemos reclamar. Talvez em outros lugares, enquanto nós aqui sofremos com os esbarrancamentos, com as enchentes de alguns rios, com as represas que estouram, alguns outros lugares a água não tem, a água não chega, há uma escassez desse produto tão rico e as pessoas também reclamam por falta de água. Nós aqui ao contrário, temos tanta água, como foi citado já aqui, é o nosso maior bem, é uma luta de todos nós, o prefeito sozinho também não é ninguém. Se a cidade hoje, ela precisa realmente melhorar em todos os quesitos, foi eleito não só o prefeito sozinho, mas o prefeito e uma Câmara de Vereadores. E a gente sabe que aqui nesta casa, nós temos também homens que buscam, que correm, que se esforçam, que vêm brincando também com as secretarias do governo do Estado de São Paulo e sabem das dificuldades que vem enfrentando por falta de recursos. Com dinheiro é fácil. É muito fácil administrar com dinheiro. Agora, sem dinheiro, é muito difícil. Hoje nós temos, e eu falava ontem para os nossos universitários, meu sonho de poder fazer com que o transporte fosse 100% gratuito. Falava com eles, e eu quero aqui, eles não estão aqui, mas agradecer a elegância e o respeito que tiveram, ao menos na minha frente, né? Porque também sou respeitador desse tipo de pessoas. Aprendi a usar a maior arma que o ser humano pode usar, que é a fala, e não a violência. E conversei com eles e deixei bem claro que o meu sonho continua vivo. Porém, diante das condições, nós não podemos chegar aos 100%. Mantivemos os 50% com dificuldade. Porque criticar é muito fácil. Jogar pedra é fácil. É difícil muitas das vezes você querer ajudar. É difícil muitas das vezes você ir lá e querer dar um ombro amigo e dizer: a cidade não é só do prefeito, a cidade não é só de um vereador, a cidade é de todos nós. E eu dizia para eles o seguinte: eu também fui estudante, tenho 2 cursos superiores, isso não me faz melhor do que ninguém, isso me torna ainda mais simples, porque foi estudando que eu aprendi que é na simplicidade que nós somos cada vez mais humanos. Agora, a gente observa que nesses 3 anos, as pancadas foram tantas, o desejo de me derrubar, o desejo de acabar com a minha pessoa, eu não sei porquê, eu não entendo. Eu ganhei nas urnas de maneira democrática, teremos eleição daqui uns dias, e da mesma maneira democrática todo mundo vai lá votar. Se não for para mim ser o prefeito, eu não vou morrer por isso, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou. E eu vou dizer que eu lutei o tempo inteiro, durante o tempo que estive aqui. Agora, com muito mais entendimento e conhecimento, para poder, inclusive, dizer: não é fácil. Fácil é sentar em frente a um computador, usar a rede social e, escondido e covardemente, atacar pessoas. Sem conhecimento, inclusive. Sem conhecimento. E quando eu olho, me chateio, mas logo eu penso: não se briga com o ignorante. Não tem conhecimento, está falando que não sabe. Existem 3 tipos de pessoas que não gostam de mim. Um, porque queria estar onde eu estou. O outro, porque quer estar onde eu estou. E o outro, porque conversa com eles 2. E você sabe o que acontece? Essas conversas são conversas caluniosas. São conversas de quem aponta um dedo, mas esquece que tem 3 apontando para ele. São conversas que é fácil e nítido observar quais são os seus verdadeiros objetivos. Mas eu peço a Deus que 2016 seja um ano também abençoado, mesmo que tenhamos que enfrentar muitas e muitas adversidades, e que eu possa contar com essa casa de lei, não porque eu faço negócio com ninguém aqui nesta casa, porque essa casa é suprema e essa casa é deliberativa, mas porque nós também entendemos que, como os homens públicos, não podemos sozinhos construir uma cidade melhor, mas precisamos fazer isso juntos. Mesmo que as ideias sejam divergentes, elas precisam estarem juntos.
pensando sempre numa cidade melhor, que não é a cidade para nós. Quando construímos uma cidade, construímos às vezes para os filhos e netos, porque não se constrói da noite para o dia. Não se constrói da noite para o dia. Então construímos, presidente, uma cidade para os nossos filhos, para os nossos netos, assim como outros também construíram para nós. Não se constrói da noite para o dia, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estão hoje. Que Deus abençoe as famílias, abençoe os nossos vereadores, nosso presidente, que faça um bom mandato aqui nesta casa. Tenho certeza que irá fazer. Eu conto com o apoio de vocês, independente das ideias divergentes. Só uma perguntinha. O senhor foi chamado de bandido aqui hoje. Gostaria de saber se realmente o fórum não vai estar saindo? Eu não sei. Às vezes eu prefiro não ouvir essas coisas, nem assistir, né, porque não teria a mesma forma de fazer assim com nenhuma das pessoas. Quanto ao fórum, o nosso fórum é uma luta, né? É uma luta, talvez de muitas mãos, né? De muitas pessoas, para que nós tenhamos esse nosso fórum. Nós pagamos um aluguel sem usar o fórum. Nós pagamos um aluguel. Aí alguém pergunta, mas como o senhor paga um aluguel de um fórum que você não usa? Talvez seja muito difícil entender. Não é difícil entender. Somos dotados de inteligência. Pagamos o aluguel de um prédio para não perder o prédio, porque foi o único prédio que os engenheiros aceitaram aqui na nossa cidade, para que fosse o fórum da nossa cidade. Para segurar esse imóvel, nós pagamos. Está lá. A nossa parte ainda não foi concluída. E não foi concluída por quê? Porque está fácil. Não foi só o fórum que nós não concluímos. Tantas outras coisas não podemos concluir. É por falta de dinheiro. Eu fui chamado recentemente para conversar com a juíza, o promotor. Eu falei, dá uma olhada das nossas condições. Enquanto nós não tivermos condições, nós não conseguimos inaugurar ele. Mas estamos com 70% da nossa parte concluída. 70% da nossa parte concluída. Vamos fazer parceria com o São Lourenço da Serra, que com certeza também passa por dificuldades. Vai terminar a nossa parte. E vamos aguardar que eles também terminem para que nós possamos inaugurar. Quanto mais você é fiscalizado, melhor é, para que todos saibam de fato que não temos rabo preso com ninguém, e que também não fazemos junções com ninguém para esconder nada. É até bom, né? Você não, nosso fórum vai estar aí, assim como Miracatu já tem o fórum, e Itapecerica, nós somos comarca de Itapecerica, porque nós ainda não temos o fórum, não temos o poder aqui, né, do judiciário, mas com certeza, amigo, estaremos inaugurando o fórum sim, se Deus quiser, nesse mandato, ainda este ano, com muitas dificuldades financeiras, mas o fórum, nós vamos ter o orgulho de ter lá o nome desse prefeito e o nome desta Casa de Leis embaixo, inaugurando o terceiro poder dentro deste município. Já faço aqui. Muito obrigado.